Glória a Deus. Segundo o Fórum Internacional de Líderes para o Futuro, tema que foi passado, líder que conserva os valores de um sistema hostil. É bem verdade que a linha que o irmão mandou tem várias ligações, não talvez com a ideia de um sistema filosófico, político, mas quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente percebe que sistema hostil fala de muitas características. Então, na verdade, olhando para o texto da teologia paulina de Romanos 12:2, o que Paulo fala? Não vos conformeis com este século. Então, Paulo usa a expressão grega suskematizomai, não tome a forma deste mundo. A grande verdade é que o mundo está tentando nos amoldar. Paulo hoje já dizia que igrejas carnais usam métodos carnais para atrair pessoas carnais. Tem todo mundo buscando tecnologia, metodologia, formas e maneiras de atrair pessoas, ou de ganhar pessoas. O mundo passou por 5 fases do conhecimento. A fase agrícola é a fase onde todo mundo tinha mais o conhecimento por empirismo. Então, na fase agrícola, o cara ia lá no campo, plantava, e ele colhia, levava o feijão para casa, e ali alimentava a sua família. Nessa fase, as famílias eram coesas, juntas. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Nesse período, minha avó, por exemplo, teve 20 filhos. Tem alguém que teve 20 filhos aqui? Ninguém. Minha avó teve 20. Então, na verdade, meu avô, ele não tinha tempo para nada. Então, ele fazia o quê? Filho. Nessa época, o conhecimento empírico, o homem do campo dizia, estou sentindo uma dor do lado, e quando eu sinto essa dor vai chover, e o que acontecia? Chovia. Na verdade, curiosamente, não sendo saudosista, até porque não vivia essa época, mas era uma época em que as famílias eram mais juntas. Era uma época em que família era mais família. Era uma época que o neto e o filho, ele falava bênção pai, bênção mãe e beijo no rosto. Hoje em dia, os avós de todo mundo está sendo abandonado e trocado por um celular na mão. Então, o tempo passou um pouquinho, o conhecimento evoluiu, sai do conhecimento agrícola e vem para o conhecimento industrial. Agora vai vir essa revolução, o homem vai sair do campo, vai para a cidade, o número de filhos não é mais 20, agora é 10. Diminuiu. E aí, nessa fase do conhecimento, o homem começa mais a abandonar o campo e ficar mais na cidade. O campo, a casa, vai se tornando dormitória. Isso tudo afeta a igreja, afeta a nossa vida. Tudo que acontece no mundo afeta a gente, porque nós estamos no mundo. Então, Paulo diz, suskematizomai, não tome a forma do mundo, mas esteja inserido nele. Então, o John Stott vai dizer que o verdadeiro pregador ele tem a Bíblia na mão e o jornal na outra, para pegar a cena antiga e aplicar a cena moderna, saber se contextualizar. Então, o mundo vai do conhecimento agrícola, vem para o industrial, aí sobe mais um pouquinho de grau. Aí, nessa subida do conhecimento, agora vem o conhecimento eletrônico. Aí já tem luz, já tem energia. Alguém aqui morou e um dia não tinha energia? Levanta a mão. Olha aí. Viveu essa experiência. Então, hoje, o que a gente faz sem um chuveiro elétrico na pós-modernidade? Sem um micro-ondas para esquentar uma comida, alguma coisa? A tecnologia, ela em vez de nos abençoar, ela em vez de nos aprovar ou melhorar a nossa condição mental, a nossa condição emocional piorou. Então, na fase eletrônica, você tinha que ligar para alguém, pegava aquele telefone e tinha que botar o dedinho e ficar girando. E aquilo fazia um barulho, né? E aí você tinha que discar aquilo para tentar falar com alguém e mal conseguia ter o telefone. Eu lembro que quando assumi o primeiro ministério, tinha um telefone desse no corredor, teve que meter chave e trancar, porque ninguém tinha como ligar, era muito caro, então as pessoas iam para a igreja e ficavam usando o telefone da igreja. Então, nessa fase, a fase eletrônica. E tudo isso afetou a nossa vida. E o que nós, líderes, pastores, bispos, sei lá, o cargo que seja, o que isso afeta a todos nós? Porque independente de ser pastor, ser bispo, ou ser advogado, ou ser doutor, independente, por trás de nós tem um ser humano, tem um pai, tem um filho, tem uma história, tem uma família, tem alguém que tem olhos, tem carne, tem sangue, tem vida, tem problema, tem luta, tem alguém que já morreu na família, tem um filho que se perdeu e a mágoa ficou no coração. Então, na verdade, o mundo vai passando
E nós vamos passando com ele a história, e isso vai nos movendo de alguma forma. Então, pensar sobre agir ou conservar valores num sistema hostil não é tão simples, quando os sistemas estão em todas as áreas. Quando eu falo nesse livro sobre o tripé da sexualidade, a sexualidade humana hoje se discute. Querem se discutir. A grande verdade é que homossexualismo e lesbianismo sempre teve no mundo. Se eu pegar a antropologia cultural e eu for para os povos semitas, desde aquela época, as relações humanas elas têm sido desenvolvidas pelo homem. Então, vamos lá. Nós tínhamos a bigamia, e tem. E alguém fala assim, não, mas na Bíblia, o homem, o Davi, teve quantas mulheres mesmo, gente? Quantas mulheres, Davi? 36? E o Salomão? 1000? Ok. 700? 1000? Beleza. Alguém fala na Bíblia. Não é na Bíblia. Não é na Bíblia. Aí o povo está confundindo as coisas. Aí, ó. Aí, viu? Mas não é na Bíblia. Aí por que não é na Bíblia? Porque a Bíblia está narrando a história de um povo e do Deus desse povo. Então, a narrativa histórica de como aquele povo se comportava. Então, Deus da Bíblia entrou na história desse povo e se revelou. Então, os povos, eles tinham vários tipos de relação e continua fazendo até hoje. O homem quer inventar até hoje. Então, você tinha a bigamia, o homem com 2 mulheres. Foi por isso, então, que na época o Abrão aceitou o conselho de Saraí, quando ela falou, não, Abrão, Deus não está cumprindo a promessa, então fazer o seguinte, pega H, nossa criada, tem relação com ela e está tudo certo. Vamos ajudar Deus a ser Deus na nossa vida. E aí o Abrão, o que ele faz? Ok. Eu lembro que eu estava na Assembleia de Deus de Irajá, lá na aula de teologia, uma aluna levantou e falou assim, esse Abrão era bem safadinho, hein? Eu falei, não, nada disso, nada, era a cultura deles, na cultura semita, não é na Bíblia, na cultura semita, a bigamia era permitida. A poligamia entre esses povos era também permitido. A poligenia, não por Deus, por esses povos, também era permitido. A poliandria, uma mulher com 3 homens, também era permitido. Então você tem bigamia, poliandria, poligenia, tudo isso é relação criada pelos homens. Mas só tem uma que veio do céu. Só tem uma que o céu trouxe. E tudo que o céu trouxe conserva os valores nossos. Querem destruir os valores do céu. Por isso que o nosso púlpito não pode esfriar. A gente tem que trazer uma pregação realmente que confronta o pecado, o diabo e o mundo. Porque, na verdade, o que acontece, irmãos? O único valor que veio do céu foi a monogamia. Um homem e uma mulher formando a sua prole. Deus falou, Adão, botou um sono nele pesado, e o Adão, então, acorda, vira poeta, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tirada, e aquela coisa toda, beleza. Então, aqui está o processo divino. Monogamia. Esse veio do céu. Esse está na Bíblia. Esse foi registrado pelo céu. Esse é o conceito do céu. Bom, ok. Até aí, aparentemente, tudo bem. Agora, a questão é a seguinte, e muito importante sobre isso, da monogamia, é que o único sistema que dá estabilidade econômica, política, social é essa família. O único sistema que dá estabilidade social, política, econômica é a família segundo a Bíblia. Por quê? E a prova está aí. Império Egípcio, poderoso. Ninguém descobriu até agora qual foi o agente químico que consegue mumificar aquele negócio até hoje. Como é que foi feito aquelas pirâmides se não tinha caminhão de muque e guindaste e não sei o que? Pode se pesquisar, até se tem ideia. Mas como desenvolve tudo aquilo? Bom, o império poderoso, grandioso, caiu por causa da promiscuidade. Aí vem o Império Babilônico, grandioso, poderoso, poderosíssimo. Cadê o Império Babilônico? Caiu por causa da promiscuidade. Aí, historicamente falando, nessa ascendência histórica, vem Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, o cara fera, morre precocemente, 32 anos, conquistou quase o mundo em sua época, caiu por causa da promiscuidade. Embora que, inclusive, a Biblioteca de Alexandria é histórico legado desse camarada. Aí depois vem o Império Romano, caiu por causa da promiscuidade.
Então, qual é o tripé da sexualidade? E o que tem a ver com nossos valores? O tripé está aqui, ó. Vamos lá. Deu até uma falhada no HD agora aqui, ó. O tripé está aqui da sexualidade. Complementariedade, fecundação e dualidade. Então vamos lá. Dualidade, complementariedade e fecundação. Isso é permitido através do macho e fêmea. Qual é a prova disso? A prova está aqui. Duelo. Macho e fêmea, eles duelam. Não são dois iguais, até no mundo animal. Alguém fala assim, não, mas no mundo animal também tem cachorro, fica com cachorro. Vamos entender na prática? Onde é que está a dualidade? Complementariedade, só macho e fêmea, emocional e física. Mas aí também vem agora a fecundação. Só é possível macho e fêmea. Na prática, quando o homem quer ficar com a mulher, ou melhor, quando o homem quer ficar com outro homem, ele procura um outro homem que se veste ou se porta como mulher. Eu lembro que eu estava num debate numa rádio de Minas. Estava Sérgio Lopes, Léa Mendonça e Pastor Aldo Cavalcante. Um debate sobre isso. E aí eu lembro como hoje que eu dei esse exemplo, aí um cara da rádio aqui do Rio, 93, ligou e falou, pastor, Alexandre Teixeira, o senhor deu exemplo aí, mas tem um problema. Eu falei, qual? O problema é o seguinte, que eu já vi dois homens que se vestem como homem, tem barba, tem tudo, e os dois vivem juntos. Eu falei, beleza, mas na relação sexual tem um ativo e tem um passivo. Tem o macho e tem a fêmea. Não tem como fugir disso, gente. Dualidade. Seja no mundo animal ou no mundo dos homens. Até se dois cachorros machos for ficar junto, um vai ser ativo, o outro vai ser passivo. Então, a grande verdade é que a proposta toda, e eu toquei num assunto que está em voga aí, é porque, vamos lá, todo mundo tem um teto de vidro, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem na família, não importa se é na tua família, família casa ou família extensiva, tem um alcoólatra, diga eu. Quem na família tem alguém envolvido com bruxaria e feitiçaria, diga eu. Quem alguém na família tem alguém envolvido com homossexualismo, diga eu. Tem alguém que tem na família lesbianismo? Todo mundo tem. Quando eu vou falar de família, eu sempre falo sobre isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não sou o manual. O manual é a Bíblia. Ela é o instrumento da verdade. Ela é a nossa base. O manual não é nenhum de nós. O manual é a palavra. E essa palavra, ela vai transformar. E para que nós não venhamos ser vencidos ou manter os valores, como foi a proposta, número 1, quero colocar aqui, agora eu vou resumindo. O sistema sempre tentará alterar os valores. Por isso que Paulo susquematizomai, não tome a forma deles, não se renda a eles. Hoje em dia você tem igreja de todo jeito. Sim ou não? Eu preciso fazer uma leitura. Eu estou vendo pastores aqui de cabelo branco, vários aqui decanos experientes, maduros, que são pessoas que têm história. Agora presta atenção, a gente também tem que fazer uma leitura. Calma aí, só criticar eles também é fácil, concorda comigo? Também tem que ver onde é que a gente está errando. Concordam ou não concordam? A gente também tem que perceber. Mas será que a gente está errando alguma coisa? Será que a gente não precisa melhorar alguma coisa aqui? Será que não é uma questão aqui ou a gente está no caminho certo? Até porque Jesus falou que a porta é o quê? É estreita. Obrigado, meu irmão. A porta é estreita. Então, na verdade, a gente precisa rever também isso. Sobretudo, quando Paulo fala susquematizomai, não toma forma de, ele vai usar a segunda palavra. E não vos conformeis com este. E aí ele usa a expressão grega metamorfou. Ou seja, agora não vos conformeis com este século, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo está dizendo assim, ó, tem que mudar alguma coisa aqui, ó. Ok? Se eu também não mudar minha mentalidade, vai ficar complicado. Então eu preciso entender que eu não posso abrir mão dos valores que Deus me deu diante de um sistema hostil. Eu preciso fazer análise de tudo, mas também fazer a leitura. O que eu tenho que melhorar? A frase do pastor foi muito forte. Foi forte. Cadê a unção? Se o Pedro chegasse lá de Macacu, um dia. Se o Pedro chegasse, eu peguei. Eu estou ligado que ele estava falando ali. Então, realmente, cadê essa unção? Leonardo Ravenhill Hill, no seu livro Porquetar do Pleno Avivamento, alguém já leu esse livro? Já leu, né? Interessantíssimo. E ele fala o seguinte, alguém fala, doutor Leonardo, o que é unção? Ele diz, eu não sei o que é unção, mas eu sei quando eu não tenho.
Eu não sei o que é unção, mas eu sei. Agora, querem saber o que é unção? Vamos ali ao pátio. Aí chegaram na fazenda. Olha ali para a árvore, você está vendo lá em cima. Eu estou vendo um pássaro. O que você vê no pássaro? Eu estou vendo um boi. Isso não é unção. No dia que você vê um boi lá cantando em cima da árvore e um pássaro lá no pasto, isto é unção. E aí, não entendi, foi nada. O que ele está dizendo é o seguinte, uma unção é inexplicável. E na unção de Deus, você vai prosperar em nome de Jesus. Prosperar é ganhar alma. Prosperar é libertar pessoas. Prosperar é romper com o sistema maligno que está aí. Isso é prosperar. É na fé em Cristo. E que Deus nos guarde. E que Deus nos guarde. E que Deus nos proteja. E que Deus nos abençoe. E que Deus esteja à frente. Então, na verdade, queridos, o sistema sempre vai tentar nos corromper. Então, Paulo usa a expressão susquematizomai, depois usa metamorfose. Por quê? Metamorfose vem de metamorfose. E a gente sabe que a transformação da largata para a borboleta acontece dentro da crisálida. O que é isso? É na crise que nós vamos vencer. Eu não sei qual é a crise agora, mas é nessa crise. Se eu for abrir a boca e contar as minhas, vai ficar com pena de mim. Se você abrir a boca e contar as tuas, porque todo mundo tem problema. Um evangelho de realidade, de verdade. Então os sistemas, eles vão tentar nos corromper. Essa é a grande verdade. Ele questiona a verdade absoluta, questiona a família, questiona a autoridade, questiona a ética, a fé cristã, a identidade humana. E o objetivo não é apenas mudar práticas. O objetivo é alterar os nossos fundamentos. Então, meu irmão, a gente precisamos juntos repensar sobre isso. Porém, lermos o nosso tempo. Não adianta também eu estar descontextualizado com o meu tempo, com o meu momento. Eu também preciso fazer essa leitura. Porque eu digo de novo, eu sou apologeta, irmãos. Eu comentei a Bíblia Apologética com os Apóstolos em 2013. Essa Bíblia lançada no Brasil todo. Só que eu estou aprendendo ainda, mas eu era muito imaturo. E na imaturidade, como o pastor falou, eu gostei muito de falar do pastor, a gente não aprende ou precisa aprender apanhando. E na vida eu aprendi uma coisa, só tem duas pessoas que sabem tudo na terra. Quem é? Deus e o idiota que pensa que sabe. Deu para entender? Então a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai amadurecendo e entendendo. Então, enquanto apologeta, sentar numa igreja, aí não é questão de número não, tá? Só para dar um exemplo, sentar numa igreja com 30 pessoas, com 100 pessoas, ou com 200 pessoas, ou até um número maior, não importa, e achar, não, aqui a gente está tudo certo aqui, o resto está tudo para o inferno. Nada disso, tem um remanescente de Deus na terra. Vou repetir de novo, tem um remanescente de Deus na terra. Não podemos ter a síndrome de Elias, achar que é só a gente, o Espírito Santo está soprando aí, gente. O Espírito Santo está usando gente e nós temos que entrar, como o pastor falou aqui, nesse mover de Deus. Porque Deus quer nos usar. Agora, uma igreja precisa também ser bem administrada. Não pode ser uma coisa bagunçada, desorganizada de qualquer jeito. Igual a igreja que eu peguei agora, a igreja bonita, linda, maravilhosa, toda bagunçada. Administrativamente, organizacionalmente. A coisa não é de qualquer jeito. Então, o problema é que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Para Deus tem que ser o melhor, excelência, qualidade. Lá onde você está e eu também. E aí isso passa pelo quê? Passa por tudo. Passa por tudo. E eu quero declarar como profeta de Deus nessa manhã, porque creio, Deus vai colocar os recursos nas nossas mãos. Aquela unção que atraiu de perto de longe virá sobre nós. Porque não é possível Deus nos posicionar num lugar, numa posição, para quê? Para nada. Tem um propósito. A nossa vida tem que ter um propósito. As coisas têm que ter um propósito. Porque eu não sei você, quem tem enfrentado guerra espiritual aqui? Batalhas. Então pronto. E o alvo do diabo é a tua família e a minha. É destruir. Não é brincar, não, mas é destruir mesmo, irmão. E nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos contribuir para destruir mais ainda. Em nome da igreja, em nome de Jesus, em nome do reino, em nome das ovelhas. Só que a igreja fica e você se ferra. A verdade é essa. Fiquei 22 anos no único lugar. 22 anos. O patrimônio cultural, o patrimônio espiritual não se calcula, mas o patrimônio material sim, 3 milhões de reais. Ficou para lá. Que valor você tem? Zero. Zero valor. Então, nós não podemos, obrigado, querido, nós não podemos de forma nenhuma, ceder às pressões.
precisamos conservar os nossos valores. Valores morais, valores éticos, valores espirituais. E eu vou caminhar para algo que eu acho aqui muito mais pertinente. E uma coisa que nós temos que conservar. Conservar valor moral? Amém. Conservar valor espiritual? Amém. Conservar valor, ou melhor, moral e ético? Amém. Conservar valores institucionais? Amém. Então vamos dizer comigo, eu tenho que conservar valores morais, valores éticos, valores institucionais, espirituais e emocionais. Então eu vou fechar nos dois. Eu estava um dia de muita gripe, então a tosse me pegou. Essa água gelada não adianta não, tem que ser sem... Se tiver sem ser gelo nenhum, eu agradeço. Amém? Quem arrumou água aí? Não, tá gelada também, tá tudo gelado. Então, se tiver sem gelo é melhor. Então vamos lá, vamos entender agora, e eu queria fechar aqui nessa parte, tá? Eu não trouxe material todo nessa linha, mas eu acho importante falar, pelo Espírito Santo de Deus, sobre essa questão que é muito importante. Os valores emocionais. Então, quando eu pego Romanos 12:2, a gente pensa em valores éticos, valores morais, a gente pensa em valores espirituais, a gente pensa numa igreja pós-moderna que tem se corrompido, mas quando eu penso em valores emocionais, eu estou falando do homem, desde o homem da pedra. E aí, antes de falar desse homem, eu costumo dizer o seguinte, que uma coisa interessante, que a ética é a estética da moralidade. Agora, caráter é o que eu falo e o que eu faço quando ninguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, qual é o meu proceder? O maior problema do Brasil, na minha visão, pastor Valdir, cadê ele? Sumiu? Foi pegar água. Na minha visão, o maior problema do Brasil, eu não sei se os senhores vão concordar comigo. Eu não sei. Mas para mim a maior corrupção do Brasil está dentro da igreja. Que isso, pastor? Tá. Porque na época política isso é ridículo. É ridículo. Eu já entrevistei várias autoridades aí que são deputados e tal, vários. Nunca tive nada com ninguém. Porque, via de regra, nesse mundo, não é a tua qualidade. O cara quer a tua alma. Ouviu o que eu falei? Tem gente que cola com você, não quer a tua qualidade, a tua técnica, quer a tua alma. Só que a tua alma só pertence ao Senhor. No dia que você tem que deixar de ser você, cai fora. Você tem que ser você com a sua essência. Se alguém quer controlar você, cai fora. Na igreja lá de João, em 3 João, versículo 11 e 12, tinha um cara, Diótrefes, que eu chamo de idiota, que ele queria controlar a igreja e até os missionários que vinham expulsava da igreja, que ele queria ter a primazia. Então, temos que conservar os valores emocionais. Por quê? Porque Paulo falou assim em 1 Timóteo 4,16, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, Paulo mandou eu cuidar de mim. Temos que cuidar fisicamente? Sim. Temos que cuidar da alimentação? Sim. Temos que cuidar do exercício físico? Sim. Mas temos que cuidar das nossas emoções. E muitas das vezes, irmãos, nós não cuidamos. Somos bombardeados o tempo todo. Um líder, ele lidar com um defunto 7 horas da manhã. Pastor, morreu o Joaquim. Tem Joaquim aqui não, né? Graças a Deus. Aí quando saiu lá do negócio do defunto lá, nem que saiu dali, pastor, meu filho acabou de nascer. Aí daqui a pouco de tarde, pastor, minha mulher está querendo ir embora de casa. E aí daqui a pouco chegou de noite, pastor, vem aqui que vai ter aqui um jantarzinho. Aí tu chega em casa, aí tua filha, o teu filho está lá pedindo alguma coisa, você não tem nem o dinheiro. Resumindo, são muitas emoções. Sim ou não? São muitas emoções. São muitas situações. E aí eu preciso conservar a minha saúde emocional para que eu não venha fazer mal às pessoas. E a mim mesmo em primeiro lugar. Eu costumo dizer que uma liderança patológica gera uma audiência patogênica. Se eu não estiver bem, eu vou matar todo mundo.
E aí vem a questão, por que Diótrefes ele queria ter a primazia e não queria dar guarida aos missionários que vinham pregar? E por que diferentemente Paulo, o apóstolo Paulo, ele arrebentou nesse negócio? Bom, vou fazer esse paralelo e termino, tá bom, Clodoaldo? Eu não sei o tempo? Vou, Haroldo, fazer esse paralelo e termino. Bom, é porque o Diótrefes, ele era sociopata. O sociopata, ele não consegue conviver em grupo se ele não estiver mandando, reinando. Lá na tua igreja não vai ser problema. Ele não para emprego nenhum, ele quer peitar patrão, porque ele teve conflito com o pai. O conflito dele não é com o pastor. O conflito dele é com o símbolo paternal. Aí o pastor não sabe disso, aí vai ficar igual o Valdomiro. Estão me perseguindo. Tem nada a ver contigo, rapaz. Tem a ver com o problema emocional dele. Ele é doente. E se ele é doente, ele vai te perseguir. Porque você é o pai que ele não teve. Ou você é o carrasco que ele teve. Porque você é pastor. E a igreja católica é engraçado, né? O cara é o quê? Na igreja católica é o quê? Padre quer dizer o quê? Pai. Mas pastor não quer dizer pai. Pastor é poimene, no grego. No grego. Mas no hebraico é roi. Pastor é guia. Guia não turístico, para levar em experiências espirituais e emocionais. Pastor é guia que dá direção. O caminho é esse aqui, ó. Vambora. Igreja é aqui, ó. Isso é pastor. É guia. Não é para levar o povo à experienciazinha, um cupo dopaminérgico que o cara sai dali emocionado e a vida dele não muda. Não, nós somos guia para dar direção. Amém, gente? Então, na verdade, o Diótrefes, ele era um idiota, por isso que eu digo isso. Me perdoa, com todo respeito, na tua igreja tem algum idiota? É aquele que quer mandar, quer perturbar, sabe? Eu tenho um defeito, se o irmão não me conhece, entretanto vão conhecer um. Eu trato todo mundo igual. Tá ali, o Gé sabe disso. Todo mundo igual. E eu fui pastorear uma igreja, estou pastoreando a igreja, que já teve gente que se achava que era alguma coisa. Eu trato todo mundo igual. Em qualquer lugar. Então, cada um o seu cada um, na sua persona. Mas nós não podemos vacilar com as nossas emoções. Nós somos agredidos constantemente. Quando eu falei da evolução do conhecimento humano, chegou no conhecimento da informatização, aí vem a pergunta simples. Você vai lavar o carro, quem já foi no lava-lerdo? Todo mundo vai aonde? Tem que ser jato. Tem gente que é tudo rápido, mas a gente continua sem tempo. É assim ou não é? Rapaz, não tem tempo para nada mais. Ué, mas tudo que a gente fez para bater tempo, e a gente perder tempo, e a gente ficou sem tempo. Meu Deus! Cadê o tempo? O tempo sumiu. E Paulo fala para remir o tempo. Então, essa vida nos leva a um colapso emocional, uma pressão que aumenta a cada dia. Muitos não sabem lidar com as críticas. Eu costumo dizer que o líder que não quer ser criticado tem que botar uma chupeta na boca e ir embora para casa dormir, porque todo líder vai ser criticado. Não gostou da minha pregação? Um problema, irmão. Eu lembro de Charles Finney. Finney foi descer do púlpito e alguém falou assim, pastor, o senhor pregou muito hoje. Ele, Satanás, falou, você não desceu do púlpito. Não importa se achou que foi bem ou que foi bom. Eu estou pregando o evangelho, meu irmão. Quem está entendendo isso? Nós não vamos lá um pouco para agradar ninguém, não. Eu estou pregando Bíblia. Que você gostou, não gostou, Deus abençoe. Não gostei não, então vai para a igreja. Pá, tchau. Está entendendo ou não? Porque tem gente que quer um palhaço no púlpito. Ou então quer alguém muito sério. A questão é você tem que ser você, do seu jeito. Se você é alegre, seja alegre. Amém, gente? Então, na verdade, nosso desafio é manter. Aí quando Paulo, aí fazendo um paralelo de João, o que o João fala do Diótrefes? Ele era um sociopata. Ele tinha um problema relacional de paternidade. Esse conflito de paternidade, irmão, não se cura apenas no encontro, não, irmão. Deus tem o poder de curar, amém? Mas esse problema, às vezes, fica escondido. E aí, depois da liderança, ele é o Judas que vai te matar. Quem já teve um Judas no seu ministério? Misericórdia. Então, preste atenção. Mas por quê? Esse é o homem mesmo, hein? Rapaz, meu Deus, maravilha. Então, preste atenção, para nós entendermos. Só que o Paulo é diferente. E aqui eu fecho. Como é que o Paulo é diferente? O Paulo, a Bíblia vai dizer o seguinte, Atos 15, 39, ele teve uma desavença tal com Barnabé. A expressão grega é paroxismo, ou seja, uma divergência de ideias. Irmãos, na igreja de Jesus, nós temos diversidade de ideias.
E hoje no Brasil tem gente brigando por causa de ideia, de ideologia. Sim ou não? Uma besteirada. Nós temos que estar na supremacia. A nossa briga é pelo evangelho. Então nós temos diversidade de ideia, mas precisamos ser unânimes nos ideais. Qual é o ideal desse conselho? Qual é o ideal desse conselho? Então pronto, então estou junto com vocês. Deu para entender ou não? Se é para promover a paz, vamos embora. Esse é o nosso ideal. Não importa se a bandeira, se é batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, do fogo, sem fogo, não importa. Nós temos que estar juntos para Jesus. Está dando para entender, gente? Essa é a ideia. E a igreja vem se perdendo ao longo do tempo. E aí, a gente fica doente emocionalmente e sozinho. Muitos pastores suicidaram no Brasil. E, irmãos, a coisa é muito séria. Aí eu volto no Paulo. O Paulo discute com Barnabé. É um paroxismo, diz o texto grego. Divergência de ideias. Porque Paulo não aceitou. Porque João Marcos abandonou na primeira viagem. E Paulo tinha o direito. Você tem direito. É o teu jeito. Eu não aceito um cara que abandona. Ele não vai comigo, não. Foi o que Paulo fez. Aí o que o Barnabé fez? Não, João Marcos vai comigo sim. Só que quem era o líder espiritual? De quem era a autoridade espiritual? De quem que era? Era de Paulo. Não era de Barnabé. Esse é outro problema. Por que o senhor não sabe lidar com a autoridade espiritual? Porque não soube lidar com o pai. Vai continuar doente. Entende? Vai continuar doente. A carência afetiva do pai. E aí o que acontece? Era Paulo. Então a Bíblia narra tudo sobre Paulo. Barnabé, some da história, vai ser citado quase nada. O Espírito Santo não fala mais desse cara, não. Porque ele quis se levantar, ele quis ficar... Uma coisa, gente, é discutir uma opiniãozinha, é normal, natural, tá? E também ninguém... não pode. Não, nada disso. Líder não pode ser questionado? Claro que pode. Líder pode ser criticado? Pode, claro que pode. Se não pode, então não é líder. Não posso nem falar. Isso aí já é falso. Fala, rapaz. Fala essa desgraça que está aí dentro. Solta esse veneno. Então, na verdade, meus irmãos, o Paulo, ele discute com Barnabé. Só que aí vem um lindo agora, em 2 Timóteo capítulo 4. Ele vai dizer, a partir do verso 10, 11, 12, 13, traz-me, João Marcos, ele é útil no meu. E ele brigou fortemente por causa de João Marcos. Mas ele não era medíocre. Paulo não era medíocre. Paulo não guardava mágoa no coração. Não adianta eu estar no púlpito, meu Deus, eu mato esse cara agora. Morre, miserável. Vem cá que eu vou orar por você. De coração, quantos líderes estão aqui? Todo mundo aqui é pastor? É. Quantos já quis matar alguém? Fala assim, levanta a mão para eu ver. Quantos? Eu também quis. Pastor, eu vou confessar um negócio. Você eu te conheço de algum lugar, né? Eu te conheço. Ah, tá, isso aí. Agora escuta, eu sou, vocês estão vendo relativamente. Isso aí. É isso aí, a gente se conhece. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tive uma experiência, né? Mas vocês estão falando para mim, eu sou novo, amém, gente? Sou novo. Então, vamos te contar um garoto, né? Eu não estou tão novo assim. Tenho 3 filhas, uma de 10, uma de 4, uma de 20. Sou casado já há 26 anos. Então, eu tenho uma história, presta atenção. Só que relativamente sou novo. Então, com 27 anos no ministério, rapaz, eu ia dar um soco na cara do membro da igreja. Não, mas só foi uma vez, gente, calma. Mas eu ia mesmo, rapaz. Por quê? Por causa disso. O diabo é terrível, gente. Ele vai trabalhando o teu emocional para te arrebentar e tirar você. Claro que ele não conseguiu. Claro que eu não fiz. Mas eu confesso a você que deu vontade. E lá atrás, muito atrás, eu era lutador, capoeirista. Então, não, Deus dá domínio próprio, mas a questão, eu estou dizendo que o inimigo ele é sujo. E vai, sabe? Isso aconteceu comigo uma vez só, graças a Deus. Tanto é, e eu tenho um testemunho para dar aqui, eu fiquei 22 anos numa única igreja com a mesma liderança que eu recebi quando eu cheguei. A mesma secretária, mesmo tesoureiro, mesmo diácono, tudo. Quem consegue fazer isso? Tem que ter saúde emocional, irmão, senão não vai. Sim ou não? Não estou dizendo que você não tenha, porque trocar é normal, tá, gente? Estou dizendo de uma experiência particular. Estou dizendo o que aconteceu. Porque saber conviver com pessoas é a arte do ministério, sim ou não? Então, eu estou falando aqui, eu estou sanguíneo para falar, mas eu não sou sanguíneo nas ações. A gente tem que saber. Então, o Paulo, o que ele fez? O Paulo, ele pegou e traz esse cara aqui no meu ministério. Aí tu pega Romanos 16. Você vê 28 cooperadores no ministério de Paulo. Ele sabia trabalhar com gente. Paulo tinha muita gente com ele.
Tem pastor que já era para estar muito lá na frente, mas não sabe trabalhar com ninguém. Quando vê alguém crescer um pouquinho, pregou melhor, corta, porque é inseguro. Isso é chato. A gente tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, rapaz. Tem que ter gente boa melhor do que eu do meu lado. Quero ter cara bom mesmo. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei qual é o meu caminho. É isso que tem que ter uma visão sólida de quem eu sou e para onde que eu vou. Entende, amado? Então, querido, para concluir. Agora, por que Paulo, o Heroaldo, eu falava com o Heroaldo, mole? Brincadeira. Por que Paulo, ele tem mais palestra agora, não? Meu Deus, então atrasei todo. Tá bom, então presta atenção. Apesar que atrasou tudo mesmo. Então, por que Paulo, rapidinho, por que Paulo conseguiu ter esse ministério? Será que é porque Paulo, ele escreveu as 13 cartas do Novo Testamento, pastor Aquim? Será que é porque Paulo estudou os pés do Dr. Gamaliel, pastor Pedro? Será que é porque Paulo, ele foi lá ao terceiro céu, ouviu coisas que não é lícito contar? Ele diz, eu fui no paradeisos, usou a expressão grega, lugar de gozo incomparável, indiscutível da presença do Senhor. Eu tive lá. O engraçado é que ele fala assim, eu acho bonito Paulo falar assim, eu ouvi coisas que não é lícito. Pô, mas tem fofoqueiro do céu e do inferno, meu irmão. O livro que mais vendeu no Brasil, para vergonha nossa, a Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. É vergonha para nós. Isso é heresia. Se o Paulo... Gente, olha só. Presta atenção, eu tenho que dar esse adendo aqui rápido, esse parente. Quem lembra do Oriel de Jesus? Foi expulso da CGADB. Sabe por que ele foi expulso? Ele escreveu um livro, O Triunfo Eterno da Igreja. Sabe o que tinha na capa do livro? Eu vou dizer o que Paulo não disse. Eu vou revelar o que João não revelou e eu vou explicar o que Daniel não entendeu. Eu falei, você deve estar maluco. Quando ele dava o livro na mão dos obreiros da igreja dele, o que acontecia? Todo mundo caía no chão. Isso estava na Rede TV na época. E aí ele botou na igreja dele uma quarta cadeira. Era para o Arcanjo Miguel sentar. O Arcanjo Miguel não tinha nada para fazer, ela bateu um papo com ele. Gente, a CGADB expulsou ele. Mas por que isso acontece? Porque se Paulo fala assim, segundo aos Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado ao paradeisos, ao terceiro céu, ao paraíso, paradeisos, lugar de gozo incomparável, inconfundível, indescritível da presença do Senhor. Paulo está falando de quem? Quem é que foi lá? Ele mesmo. Olha a humildade desse cara. Para contar que foi lá, ele falou, eu conheço um homem. E eu não creio que ele estava ironizando, eu não creio que ele estava de demagogia. Não, porque tem gente demagoga. Não, eu não sei. Nada, meu irmão. Se você é bom e ponto final. Diga pro teu vizinho, você é bom no que você faz. Fala pra ele, você é bom no que você faz. Isso não é pecado não, irmão. Sim ou não? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus. Então, agora, de tudo, com todo o conhecimento de Paulo, o porquê que Paulo, qual foi o motivo pelo qual Paulo conservou sua saúde emocional? E aqui eu fecho mesmo. Porque Paulo sabia lidar consigo mesmo, Paulo lidava bem com Deus, consigo e com o próximo. Qual é a prova? 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não ignoreis a tribulação que me sobreveio na Ásia. Ela foi acima das minhas forças. Eu desesperei da própria vida. Paulo disse assim, eu queria morrer. Qual pastor que tem coragem de chegar para o outro e falar, cara, eu estou muito triste. Eu estou querendo até morrer. Eu estou pensando em largar tudo. A nossa igreja evangélica não cria ambiente para isso. A nossa igreja evangélica não cria ambiente saudável emocionalmente. Avalie o que eu estou falando. Tá? Eu sou pastor já há esse tempo, sou psicanalista e analisa o que eu estou falando. A gente não cria um ambiente saudável. Agora. O filho de um pastor se suicidou. 18 anos. Eu tive em dezembro na casa dele. Eu tenho gráfica, ele tem gráfica, ele trabalha com gráfica de segmento. Fui lá pedir para ele cortar um material para mim, que minha máquina quebrou. E eu vi que tinha alguma coisa estranha, mas ele não se abriu. E aí um outro pastor me ligou, e eu falei, sabe qual é o problema? É que na ordem de pastores, falando de Batista agora, não tem ambiente saudável. Tá ouvindo, meu jovem? Falei para ele. Não tem ambiente saudável. Esse ambiente institucional horrível. Nas denominações. Estou falando besteira aqui? Nas denominações. Aqui não tem denominação. Mas quando você vai para a denominação, eu não sei, gente, se é uma besteira, mas para mim é horrível. E olha que eu já liderei algumas coisas. Então não tem um ambiente para o cara falar o que ele está sentindo. Não tem um ambiente para o camarada ser gente, ser humano. O segredo de Paulo
ele conservou porque ele era humano. Então, seja humano. Seja ser humano. Então, olha, eu pensei em morrer. Ele falou. Aí, eu termino, pode ficar de pé? Eu termino aqui. Em 2 Coríntios 7,5. Quando ele fala assim, olha, quando eu cheguei na Macedônia, era lutas por fora e embates por dentro. Ou seja, o pior embate está onde? Na mente. Esse embate dentro, irmão, vem a opressão de Satanás. É lutas por fora e embates. Mas aí o que Paulo fala, vamos fazer agora? É aí que é o nosso segredo da vitória. É o que ele diz. Presta atenção. Ele fala o seguinte: quando eu cheguei na Macedônia, lutas por fora e combate por dentro. E ele fala assim: mas o Deus que consola os abatidos me consolou com a chegada de Tito. De Tito. Precisamos ter um Tito do nosso lado. Paulo tinha amigo para... Escute isso aqui, por favor. Paulo tinha amigo para sorrir. Qual era o nome dele? Onesíforo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. Ele me procurou até me encontrar, porque o Onesíforo procurava Paulo, e Paulo diz assim, para recrear-me. Se você for no grego, é a expressão recreio. Feche os olhos por alguns segundos, lembra do recreio. Você estava lá no jardim de infância, tocava aquela sineta, era hora do recreio, você saía correndo. Ela era laranjinha? Tinha laranjinha na tua época? Laranjinha é o nome? Não, era outra coisa, mas é mais antigo. Então, o Paulo tinha o Onesíforo para fazer ele rir. Tem pastor que faz você rir, meu irmão. E é maravilhoso, porque a gente precisa rir. A vida não é só choro, só guerra, só... Não, tem que ter um cara para rir. Mas o Paulo tinha o Onesíforo para rir, tinha Tito para consolar, ele me consolou com a chegada de Tito, e Paulo também tinha amigo para ajudar braçalmente. Na carta aos Romanos, Paulo não escreveu. Quem escreve a carta aos Romanos, gente? Vamos lá, quem foi? Tércio, Romanos 16, 22. E por que Paulo não escreveu? Diferentemente de Pedro, porque Pedro só escreve uma carta. A primeira que escreve é Silvano, ou Silas. Por quê? Pedro é porque realmente ele é letrado, mas Paulo não. Paulo estava passando o que nós chamamos hoje, na psicologia moderna, de abandono psicológico. Uma doença terrível. Você pode estar cercado de gente se sentindo sozinho. E Paulo estava passando por isso, porque era muita pancada. Paulo viveu muito. Paulo viu Estevão morrer. Então, nesse momento, vai Tércio e escreve. Paulo fala e ele escreve. Então, eu quero declarar para a minha vida e para a sua vida. Deus vai enviar amigos para fazer você sorrir. Deus vai enviar amigos para ser consolo. Deus vai enviar amigos para te ajudar em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus.